Olá pessoal, esse é o nosso Conexão Geo número 15, hoje é sexta-feira, dia 8 de março de 2019. Bom, na semana passada eu trouxe para vocês os temas da crise da Índia e Paquistão, falei um pouquinho do fracasso lá da reunião do Trump com o Kim Jong-un da Coreia do Norte, que aconteceu lá no Vietnã. Falei também da questão da Venezuela, o fracasso da ajuda humanitária, que o Guaidó não conseguiu o seu intento de entrar com a ajuda humanitária. E fechei com a questão das eleições na Nigéria e no Senegal, lá na África. Hoje eu vou começar novamente pela situação, dando uma atualizada na situação da Índia e Paquistão. Essa semana a crise deu uma esfriada. Na última sexta-feira, dia do nosso último Conexão, eu tinha comentado que estávamos aguardando que o piloto indiano regressasse, do Paquistão. Isso aconteceu naquela mesma noite da última sexta-feira. De lá para cá, de mais relevante, apenas que as comunicações de transporte, linhas ferroviárias e aéreas voltaram a operar entre o Paquistão e a Índia, e também um evento que eu considero bastante positivo: o governo paquistanês tomou algumas ações mais concretas com relação aos grupos terroristas e mais radicais dentro do seu próprio território. A questão agora é nós aguardarmos para ver se vai haver mais algum desdobramento com relação a essa crise. Chegaram a ocorrer algumas trocas de tiros entre militares indianos e paquistaneses na linha de fronteira entre a Caxemira indiana e a Caxemira paquistanesa. E, por enquanto, com relação a essa crise de Índia e Paquistão, a gente pode apenas aproveitar para tirar algumas conclusões. A primeira delas é que mesmo países nucleares podem efetivamente entrar em conflitos convencionais. Essa é uma discussão bastante interessante, porque a gente tinha mais ou menos que assumido que países que possuíam armas nucleares não iriam entrar em conflitos convencionais diretamente um com o outro, porque poderiam escalar para uma crise maior que fosse acabar tendo o uso da arma nuclear. E, embora o evento tenha sido muito pontual, mas nós não podemos desprezar que teve aeronaves de um dos países, no caso da Índia, positivamente destruída por um avião do Paquistão. Então foi um evento de combate aéreo ocorrido. A Índia também informou ter abatido um avião paquistanês, mas não vimos nenhum dado concreto com relação a isso. Em relação à morte de piloto paquistanês, nada, isso ainda está um pouco confuso. Então essa é a primeira lição, digamos assim, o primeiro dado importante para nós discutirmos até que ponto o fato de dois países com armamento nuclear podem ou não ter um conflito convencional sem usar as armas nucleares. Também me chama a atenção o fato de que no momento que ocorreu o evento, o chanceler indiano, da Rússia e da China estavam reunidos na China no prosseguimento de uma união que está bastante interessante. Os presidentes se reuniram na reunião do G20 em novembro do ano passado lá em Buenos Aires, e ocorreu uma reunião de trabalho entre os chanceleres dos três países, Índia, China e Rússia, também na semana passada, na semana em que ocorreram digamos assim, o pequeno conflito entre Índia e Paquistão. Isso é relevante porque nós sabemos que a China é o maior investidor no Paquistão, exporta armas para o Paquistão, também com grandes investimentos na parte de infraestrutura. Então, a gente avalia de que, de uma certa forma, a China possa ter influenciado também o Paquistão para ele não avançar e dando garantias à China, à Índia, para ela também não fazer um movimento maior. A gente não tem confirmação dessa informação, mas é minha percepção que a China deve ter sido um elemento importante nessa crise entre Índia e Paquistão, por ter laços fortes com o Paquistão, econômicos, laços fortíssimos econômicos com o Paquistão, e esses novos laços diplomáticos com a Índia, bastante interessante. Então essa é a primeira crise esse primeiro fato que eu queria trazer para vocês, lembrando que temos eleições previstas para a Índia agora em maio. Vamos ver se o Modi, primeiro-ministro indiano, ele se contenta com a situação do jeito que está. Ele é candidato à reeleição, quer ser reeleito em maio, e é um candidato bastante nacionalista. Então vamos ver para onde caminha essa questão entre Índia e Paquistão, ainda uma questão que, na minha avaliação, não acabou por completo. O segundo tema que eu trago para vocês é uma atualização também da situação da Venezuela, o tema de política externa mais importante para o Brasil, sem dúvida.
Eu chamo essa semana aí de um contra-ataque do Guaidó. Ele na segunda-feira conseguiu entrar na Venezuela, mesmo Maduro ameaçando que ele seria preso ao entrar na Venezuela. Ele entrou, não foi preso, o que mostra que as potências ocidentais, principalmente os Estados Unidos, estão tendo peso nas decisões de Maduro, do seu governo, porque ele não prendeu o Guaidó, era uma atitude que estava sendo ventilada. E o Guaidó essa semana está investindo nos funcionários públicos, tem se reunido com com representantes sindicais de vários segmentos dos funcionários públicos venezuelanos para tentar demovê-los do apoio ao governo Maduro e convocando uma paralisação do funcionalismo público venezuelano. Acho isso aí um pouco efetivo, digamos assim. Ainda estou aguardando de olho na questão dos militares venezuelanos, lembrando que são aproximadamente 300 mil militares venezuelanos, incluindo a milícia e a Guarda Nacional, etc., bolivariana, e cerca de 2 mil almirantes, generais e brigadeiros, né, um número bastante elevado quando comparado com outros países. Então é uma situação ainda muito indefinida. Continuo achando que o Maduro não consegue se sustentar até o final desse ano. Essa pressão econômica que os Estados Unidos está fazendo é bastante forte. Os Estados Unidos agora está se voltando contra os bancos internacionais que ainda estão apoiando a Venezuela de alguma forma. Por outro lado, Maduro tenta fugir de qualquer possibilidade de ser alcançado pela pressão americana, anunciando a mudança da sede da PDVSA, que é a empresa de petróleo da Venezuela, de Lisboa para Moscou. É um movimento pontual, mas mostra que o Maduro está tentando resistir. Então, a chave da questão é até quando que os militares venezuelanos vão manter esse apoio ao presidente Maduro. Em termos internacionais, a falta de uma liderança internacional de credibilidade que possa negociar essa crise, ela é, para mim, um dos pontos mais importantes, de nós não estamos avançando muito, e acredito então que digamos assim, esse aperto econômico que os Estados Unidos vai impor à Venezuela, e eu acho que a partir de agora cada vez mais. A gente não pode esquecer que o Trump teve um revés grande na semana passada, não conseguindo avançar nas negociações com Kim Jong-un da Coreia do Norte. Ele foi até o Vietnã querendo um resultado positivo para ele, postar uma bandeira aí de que consegue ser um grande líder internacional. A reunião foi um fracasso, então eu acho que para ele agora a bandeira da vez é tentar tirar o Maduro do poder. Não acho que vai haver nenhuma invasão militar. Os países da América do Sul, e dessa vez capitaneados pelo Brasil, fincaram pé de que não vão participar de um tipo de invasão militar à Venezuela. Os Estados Unidos agora essa semana também já disse que não vai, que não é o caso, etc. Não o Trump, mas outros assessores dele já comentaram que não é o caso de invadir militarmente a Venezuela. Então acho que a pressão vai ser realmente pelo lado econômico. Vamos ver até que ponto o governo do Maduro consegue. Também foi anunciado pelo presidente Trump, mas algumas dezenas de vistos de venezuelanos ligados ao governo Maduro foram suspensos, né? Então, assim, é mais uma forma de pressão do governo americano em cima do Maduro. Terceiro ponto que eu trago para vocês hoje é um popurrí de questões que já ainda estão ocorrendo na Europa, que eu chamo a atenção de vocês. Primeiro, a questão do Brexit, que nessa próxima terça-feira deve ser, a primeira-ministra Theresa May vai tentar uma nova votação no parlamento, um novo plano, só que até terça-feira ela ainda vai tentar negociar com a União Europeia uma flexibilização, principalmente aquela questão da fronteira entre a Irlanda do Norte e a Irlanda, lembrando que a Irlanda é da União Europeia, a Irlanda do Norte é do Reino Unido, então a fronteira física entre os dois países é a questão que está mais pegajosa no momento, lembrando que a data prevista de saída do Reino Unido da União Europeia é 29 de março, e obviamente ninguém aceita a possibilidade do Reino Unido sair da União Europeia sem algum acordo, principalmente na área econômica, na área comercial, que é muito importante tanto para o Reino Unido também como para outros países da União Europeia. Também nesse pupurri de Europa, eu chamo a atenção para as proximidades das eleições na Ucrânia. A Ucrânia vai ter eleições dia 31 de março. É um tópico de bastante interesse da Rússia.
Tem aquela questão também da Crimeia, das províncias do leste da Ucrânia, que ainda tem uma certa instabilidade, pressão da Rússia sobre essas duas províncias do leste da Ucrânia. Então, as eleições ucranianas são muito importantes para a Rússia. Obviamente que a União Europeia, a Europa como um todo, também está de olho nessas eleições. Elas vão acontecer no dia 31 de março. Vamos acompanhar esse desdobramento ao longo do mês. Um outro tópico de tensão na Europa, questão da França. Novamente, nesse último sábado, os coletes amarelos voltaram às ruas de vários lugares da França. É bem verdade que, em linhas gerais, as manifestações estão diminuindo, o apoio popular às manifestações também diminuiu. A situação do Macron em termos de popularidade melhorou um pouco, mas foi só um pouco. Ele, desde janeiro, está tentando fazer um movimento nacional para levantar as questões que estão incomodando a população, e o prazo de término dessa grande iniciativa de levantar esses problemas nacionais termina na sexta-feira que vem, dia 15, e aí o Macron prometeu, a partir do dia 15, começar a promulgar novas leis e uma forma nova de tentar resolver os problemas que estão surgindo nessas discussões. A questão maior é que o Macron veio com uma proposta de modernização do Estado francês para tentar competir no mundo aí de China, de Estados Unidos de Trump, China do Xi Jinping. E a verdade é que ele está tendo dificuldade de equilibrar entre o Estado francês protetor, né, com todas as benesses do bem-estar social. A França não é um país pequeno, principalmente em termos de população. A questão da desigualdade social na França ainda é razoável comparada com outros países, mas aumentou nos últimos anos. Tem a questão das camadas de imigrantes mais pobres dentro do país, com taxa de desemprego também não muito confortável. Então são questões que incomodam a França e é um grande desafio para o Macron, lembrando que a União Europeia terá eleições parlamentares agora em maio desse ano, eleições parlamentares para o Parlamento Europeu. E também, falando um pouco de União Europeia, o Banco Central Europeu ontem flexibilizou um pouco as taxas de juros no âmbito da União Europeia, para ver se consegue movimentar um pouco mais a economia. Lembrando que os números não foram bons para a Alemanha, a Itália está em recessão já pelo segundo quadrimestre seguido, um crescimento negativo na Itália, a França também cresceu menos do que o esperado. Então, não são boas notícias para a Europa. Vamos aguardar os próximos acontecimentos. Quarto tópico muito rápido que eu trago para vocês. Foi confirmado ontem a presença do presidente Bolsonaro, uma reunião de cúpula que vai acontecer no Chile, em Santiago, no dia 22 de março. Essa reunião convocada pelo presidente chileno, o Piñera. E para quê? Para discutir a criação de uma nova organização política no nosso subcontinente, na América do Sul, o ProSul. Essa ideia surgiu em janeiro, 14 de janeiro, presidente da Colômbia junto com o presidente do Chile, para tentar fugir da Unasul. A Unasul acabou ficando muito mais ideológica do que geopolítica. Todos os países da América do Sul pertenciam à Unasul. No ano passado, vários deles saíram ou congelaram, digamos assim, suas presenças na Unasul. Então, praticamente hoje a Unasul nada acontece em termos de Unasul, e o presidente colombiano e chileno, tentando fugir um pouco dessa linha Bolívia-Venezuela, estão incentivando a criação de um novo grupo político. Eu acho que eu preferia ver uma Unasul forte, uma Unasul unida, mas já que está difícil de prosseguir com a Unasul, já que a questão na Venezuela também não se define, o Evo Morales na Bolívia tem eleições ainda esse ano, a gente não sabe muito bem como a Bolívia vai prosseguir em termos assim políticos. Então, o mais importante que eu vejo é a Unasul, o ProSul, né, se é que ele vai realmente ser criado, ele ter uma visão geopolítica, ou seja, do subcontinente da América do Sul, tratar dos seus próprios problemas e tentar realmente ser um ambiente de negociação positivo para todos, tentando afastar um pouco das questões ideológicas de cada país. Trazendo, como sempre, aqui a notícia do poder naval. Essa semana, a Marinha dos Estados Unidos criou um escritório específico para tratar do programa mais importante da Marinha Americana no momento, que é a construção dos novos submarinos balísticos da classe Columbia. Serão 12 submarinos. O custo total do programa é de 128 bilhões de dólares. O primeiro submarino vai começar a ser construído em 2021, com previsão de entrar em operação em 2031.
Esses submarinos balísticos vão substituir os classe Ohio, que estão atualmente em atividade, que deverão ficar até mais ou menos 40 anos de vida, os submarinos classe Ohio. Esse dado é muito importante porque sabemos o quanto faz a diferença um país ter submarino de propulsão nuclear e que tem a capacidade de lançar míssil balístico com ogiva nuclear. Para vocês terem uma ideia, hoje no mundo apenas 6 países têm essa capacidade, possuem submarinos de propulsão nuclear com capacidade de lançar mísseis balísticos de longo alcance com ogivas nucleares. Para a próxima semana, vamos ficar atentos então nessa votação do Brexit que vai acontecer. Também em relação à pressão em cima do Trump internamente, vamos lembrar que ele saiu mais cedo da reunião com Kim Jong-un na semana passada, muito também por causa das pressões que ele está tomando internamente, e Estados Unidos, isso aí é muito importante nós acompanharmos. Tem a questão também de para onde vai as negociações com a Coreia do Norte. Já foi anunciado que vão ser suspensas ou diminuídos os exercícios militares com a Coreia do Sul esse ano, mas ficou ainda um impasse com relação à questão da Coreia do Norte e a sua desnuclearização. E por fim também lembrar que teremos eleições em Israel agora em abril. O primeiro-ministro Netanyahu está bastante pressionado, questões internas, questões de acusações contra ele também. Então, a situação de Israel também está instável. Lembrando que a Síria, praticamente a guerra civil já está encerrada, poucos focos ainda de resistência do Estado Islâmico dentro da Síria, e tem toda aquela questão que a gente já discutiu em outros podcasts sobre presença do Hezbollah ali no Líbano contra Israel, e Israel contra posições iranianas na Síria. Então são alguns elementos que preocupam, principalmente o Netanyahu pressionado internamente com essa questão de acusações de corrupção, etc. E pode ser que ele não, inclusive, nem consiga sair candidato em abril efetivamente, dependendo do andamento das questões junto à justiça. Então Israel é sempre um país importante também para a gente monitorar. Bom, esse foi o nosso Conexão Geo número 15. Lembrando que nós estamos não apenas no YouTube, mas também com a nossa página no Facebook. Um bom final de semana a todos e uma boa semana. Obrigado.